Bem-vindos a mais um Conturbicast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo e liderança. E hoje eu tô aqui com o CEO do Frango Assado. Seja bem-vindo, Edivaldo Souza. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar contigo aqui, poder dividir um pouco sobre a história do frango assado e também sobre as minhas experiências. Show de bola. Vamos lá, gente, começando. E aí, como vocês fazem, já aterrissando ali para a IMC, com esses dados todos que vocês têm, das lojas, do que vocês vendem, porque é uma coisa muito complexa, né? Pegar o frango assado, por exemplo, para a gente aterrissar aqui em uma das marcas, cara, você tem ali varejo, né? Sim. Você tem padaria, você tem restaurante, você tem posto de gasolina, você tem tantos serviços, tem lugar que deve ter até cabeleireiro, né? Ainda não, mas quem sabe é uma boa ideia. Não, tá vendo? A gente vai dando ideias. Quem sabe? Como vocês pegam e analisam esses dados e usam isso a favor de vocês? Para a gente, o mais importante é entender o que esse consumidor está buscando na parada dele. Então, atender a expectativa, e eu costumo até dizer que, assim, mais do que hoje um restaurante ou um posto de gasolina, o frango assado, por exemplo, ele é um centro de serviços. Ninguém quer sair, principalmente na rodovia, e falar assim, eu vou abastecer num lugar, eu vou comer em outro, eu vou usar o banheiro de outro lugar. Então, as pessoas cada vez mais querem fazer uma única parada. E nessa única parada resolver tudo que precisa ser resolvido. Então, para a gente é muito importante entender o fator de decisão da parada. Por que ele decidiu parar lá? Qual é o principal motivo? O que faria ele parar novamente? Ou até o contrário também. O que faria com que ele não voltasse mais? Porque às vezes a gente fica muito focado, né, na atração e esquece que você precisa tem os também... detratores, né? Exato, você precisa reter esse consumidor. E o frango assado tem uma história muito bonita, né? Primeiro que são 72 anos de história, é a rede de varejo alimentar em rodovia mais longeva do Brasil, não tem ninguém com uma rede com esse tamanho. Qual foi a primeira loja? A primeira loja foi de Louveira, mas a história da primeira loja ela é muito interessante porque a gente está falando de uma família de imigrantes que naquela região plantava uva e outras frutas. Então, começa com plantio de fruta e aí o pessoal começa a vender frutas na rodovia, lá na Anhanguera, que ainda não era nem asfaltada nesse período. E o negócio estava ali muito, muito devagar e aí tem a Dona Rosa, que teve a grande sacada, ela levava comida para o seu marido na beira da estrada, para ele não precisar sair enquanto ele estava vendendo. E as pessoas começaram a se sentir mais atraídas pelo frango que ela fazia do que pelas frutas que eram vendidas. Então, o nome frango assado nasce exatamente disso, né? Porque se vendia o frango assado porque levava lá para o nono comer no almoço dele. E isso acaba virando um business. E não era uma parada, né? Então não começou com uma parada, era só tipo, tô vendendo na beira da estrada. Exatamente. Como em muitos lugares do interior, quando a gente vai, você ainda encontra às vezes. Mas esse foi um negócio que foi prosperando porque as pessoas foram em tempo, tem um intervalo aqui de estrada muito longo. Hoje é curto, né? Que tá tudo muito, muito asfaltado, muito sinalizado e tudo mais, mas naquela época era mais longo. E, faz sentido uma parada. Então tinha aquela comida, sabe, danona, de afeto, aquele negócio gostoso, e que hoje ainda nos pauta muito dentro do frango, né? A gente, todas as vezes que a gente está olhando para um produto nosso, principalmente os produtos que são ícones, a gente tem um cuidado muito grande de não perder esse legado, né? Esse legado do que ficou lá atrás, que é aquela comida de afeto. Você come e fala, cara, tô lembrando, sabe, Lembro quando eu vinha quando criança com meus pais. Exato. Isso é impagável. Tem muito, muito disso, realmente. E quantas lojas vocês têm hoje? Frango Assador são 23 lojas. Todas beira de estrada? Todas na estrada. Esse é o conceito de vocês? Esse é o conceito. Nessas 23 lojas a gente opera também os postos de gasolina, não em todos. Então em 17 dessas 23 lojas a gente também opera o posto de gasolina, que são mundos completamente diferentes desse negócio,
Mas volta aquilo que eu falei de novo. É o conceito da parada, de oferecer Conveniência, o serviço, né, cara? Eu não consigo ver hoje um frango assado na estrada, por exemplo, que não tivesse um posto de gasolina. Porque, cara, Não por faz questões sentido, óbvias, né? não faz sentido pra gente hoje dentro do que a gente imagina de estratégia do negócio. Eu que tenho carro elétrico, cara, toda vez que eu paro assim, falo, pô, se eu tô parando num posto que não tem nada e eu vou ficar ali pelo menos meia hora carregando, eu não paro. Eu falo, cara, eu vou ficar dentro do carro, eu tenho medo, não sei essa estrada que tem aqui. Então, quando você para num posto desse, que tem lugar pra comer, lugar pra você brincar com criança, tem tantas outras coisas, parece um shopping center, cara. E aí deixa o carro lá e tá tranquilo, a parada fica muito mais agradável. Exatamente, eu acho que essa questão da experiência do cliente em todos os sentidos, né? Primeiro, você entregar para ele uma necessidade. Então, o carregamento elétrico é exatamente isso. Você tem uma necessidade, você precisa se deslocar, você já sabe que vai ter que se programar em relação à parada e já sabe que tem um tempo ali também que você precisa dedicar àquela parada. E hoje a gente já tem dessas nossas lojas, 4 lojas com carregadores elétricos operando em locais estratégicos e a gente deve nos próximos anos ir para todas as lojas, porque a gente entende que essa malha é uma malha crescente e que vai ser cada vez mais comum as pessoas estarem colocando seus carros, à medida também que aumenta a frota, para fazer viagens um pouco mais longas, né? Mas eu acho que tem um conceito que a gente tem olhado muito agora, pensando um pouco em o que você falou agora. Pós-pandemia, um negócio que ficou muito evidente nas nossas lojas são pessoas trabalhando das lojas. Então, a gente está vivendo um mundo em que as pessoas hoje trabalham de home office, trabalham online. Nômade digital. Exatamente. Então é muito comum, às vezes, você está num deslocamento, não deu tempo de chegar, ou você já quer otimizar um tempo, você tem um espaço ali para fazer uma reunião. Então, a gente tem pensado já nas nossas novas lojas, no espaço que a gente está chamando de hold office, que é um espaço que a gente vai ter tipo uma cabinezinha que você vai poder plugar ali teu computador, com um pouco mais de silêncio, com Wi-Fi de qualidade, para que você possa fazer tua reunião. Mesma coisa para as crianças. O espaço Kids também é algo muito importante, apesar que a gente vê que o movimento de espaço Kids é mais nos finais de semana do que durante a semana, mas também muito relevante. E outra coisa que é incrível também, que é o espaço Pet. Tem pesquisas recentes no estado de São Paulo, por exemplo, que hoje praticamente metade dos lares tem um pet. Então, olha o quanto isso é forte, né? É um outro segmento de varejo, mas olha onde ele vai ter reflexo, né? Lá Exato. Dentro do nosso negócio de alimentação. E vocês se plugam com outros players de pet, por exemplo, uma Cobase, Pets, para ter um espaço com eles? Como que é essa sinergia com outros parceiros? Esse é um trabalho que está acontecendo agora, Douglas. Assim, é muito interessante porque se você imaginar que no frango hoje passam aproximadamente 28 milhões de pessoas no ano. Cara, gente, é muita gente. É muita né? gente. Então, é muita gente. Isso, vocês alimentam gente, hein? Exato. Isso é muito atrativo para várias marcas. Então, tem um ano e meio mais ou menos que a gente começou a fazer um pouco mais desse trabalho com outras marcas. E eu vejo aí como uma oportunidade muito legal para a gente, obviamente, de ter um parceiro muito qualificado naquilo que já faz, e obviamente também para o parceiro ter a sua marca associada com um público tão qualificado quanto é o público que a gente recebe dentro do frango assado. Tem algumas cidades que são próximas que acabam não sendo uma parada, que acaba sendo... Você vê ali que as pessoas vão na cidade para o ponto de encontro. Acontece isso lá com vocês também? Deve acontecer em algumas cidades, ou nem tanto? Acontece, são vários, quase tribos assim, né? Entendeu? Então, vou te dar um exemplo. O que é muito, muito comum nos finais de semana? Imagina que você vai descer com algum grupo de amigos pro litoral. Então, marcar aqui em São Paulo para sair juntos é praticamente impossível, né? O deslocamento... Você vai perder uma hora no mínimo só para se encontrar durante a cidade. Então é comum o frango assado ser esse ponto de encontro. A gente se encontra lá no frango assado. Então, a gente vai tomar um café, ou a gente vai fazer um lanche, alguma outra coisa, dali a gente pode seguir juntos e tudo mais. Então, isso é um negócio muito legal. A gente tem um movimento que a gente está agora dando força, que chama Estradeiros também, que é um movimento muito interessante, que está juntando a galera de moto
e a galera de carro que pega a rodovia, principalmente nos finais de semana, para se encontrar. Encontros de carro antigo, rally de regularidades, ou um passeio de moto que o pessoal vai para a serra, alguma outra coisa. Então, tem hoje já esses encontros organizados, com benefícios para vocês ajudam nesses encontros. Exatamente, a gente organiza, oferece uma infra dentro do estacionamento para o pessoal se encontrar lá, porque é um negócio muito legal e a gente vai sair ainda esse ano com um negócio meio Rota 66, assim, de carimbar o passaporte, cada loja que passa. Que legal, que eu acho que vai ser um negócio bem legal, o pessoal tem pedido bastante isso. A gente fala muito de comunidade, né? E você nutrir comunidades, assim, que não são suas, é muito difícil. E é uma coisa que vocês estão fazendo naturalmente, né? Porque as pessoas estão se encontrando num lugar ali. E são várias comunidades diferentes, tribos diferentes. Legal essa história do passaporte, cara. Isso é uma coisa que marca não só o pão de semolina, que é o carro-chefe, o frango assado. Tem tantos produtos, tem tantas coisas que eu imagino que para organizar tudo isso, você tem que ter um time gigante, né? Cara, assim, é um negócio muito legal, assim. Eu falo e até me arrepio, assim, porque, assim, hoje a gente tem aproximadamente no frango assado 1.300 colaboradores. A gente tem pessoas que já estão lá há 30 anos. Então dá para imaginar isso. A gente está falando de uma marca de 70 com pessoas que estão há 30. A gente tem pessoas que já estão lá há 15, 20 anos e que os pais trabalharam lá. Então, assim, tem essa história familiar, ela permeia esse negócio de uma maneira... Uma cultura muito forte. Que é muito, muito, muito legal. Então, esse tipo de coisa nos sensibiliza a olhar um pouco também essa questão das tribos, das pessoas que frequentam, porque é muito diferente todo mundo que a gente recebe lá. Então... É democrático, né? Você recebe quem está a passeio, então tem uma vibe tá mais descontraída. Você recebe quem está a trabalho, está ali pouco tenso, preocupado com alguma outra coisa. Você recebe quem também está fazendo uma viagem que às vezes não é muito agradável por algum outro problema. Mas assim, para tudo isso, eu acho que a gente encontra dentro do frango assado. E eu tenho, nesses 4 anos que eu estou à frente do frango assado, feito questão de manter isso, que é essa questão do atendimento pessoal. Eu acho que não tem nada que substitui esse contato humano. Obviamente tem muitas ferramentas tecnológicas que hoje a gente já utiliza dentro do frango assado. Quase 70% das nossas vendas hoje são transacionadas por um self-checkout. Então você consegue ir lá e pagar numa plataforma bacana. A gente já tem mais de 400 mil pessoas que são aderidas ao nosso programa de fidelidade, que é um negócio também muito legal. Então, essa preocupação a gente tem e tem mais coisas que a gente tem planejado para vir para frente. Agora, nada supera esse contato, o olho no olho, e que é mais difícil, porque às vezes você tem uma pessoa que está chegando na loja com problema e você pode encontrar um funcionário que também não está num dia que está muito bom, que tá legal, né? Pessoa, né? Sim. Então, isso é muito, muito variável. Agora, faz sentido para a gente continuar investindo nesse contato. Aí é treinamento, Sim. E aí, cara, imagina. E as lojas funcionam 24/7, né? 24/7. É uma operação, cara, que deve ser muito complexa. Imagina o supply chain disso. A rede de... Cara, como você faz essa organização deve ser muito complexo. Tem assim... A gente tem hoje um negócio que eu acho que ajuda muito a gente. O frango assado ele tem uma cozinha central, uma fábrica. Então, os nossos principais produtos, os produtos que são ícones, o pão de semolina, a coxinha, o espetinho de frango, são produtos que são produzidos centralizadamente. Porque de alguma maneira a gente consegue, obviamente, ali garantir qualidade, que a gente não abre mão. E a gente consegue garantir padronização também, que é outra coisa importante. Não dá para você chegar numa loja do frango assado, a coxinha de um jeito, no outro é do outro, no outro é do outro. Pô, eu queria aquela outra, né? Então, a gente busca muito isso. Então, a gente centralizando essa produção, primeiro a gente passa a ter controle sobre esse ressuprimento, sobre a qualidade, e a gente domina uma parte dessa cadeia. Obviamente que isso é muito mais complexo, porque quando a gente tem, por exemplo, dentro das lojas um mini mercado. Dentro do mini mercado hoje eu tenho quase 1.000 SKUs. Então é quase um
É um mercadinho É um mesmo. mercado, né? É um Então, assim, É maior que muito mercadinho que tem por aí. exatamente. Então, e às vezes o cara vai lá e fala, puta, eu queria o Kit Kat, não sei o que, outra marca. Então vai ali no detalhe de alguma outra marca ali que você fala, caramba, como é que eu faço? Faz sentido? Vou atender esse chocolate, essa bala. E pra gente isso é fundamental, porque no caso do mini mercado, ele não é destino. A pessoa não parou lá necessariamente Pra comprar. isso, a não ser que ele queria só uma água ou um cabo de celular, alguma Numa outra coisa para emergência, uma é. emergência, mas em geral ele parou para ir no banheiro, ele parou para abastecer, tomar um café, dar aquela relaxada antes de pegar a estrada novamente. Cara, e falando de expansão, assim, né? Imagina que vocês têm essas lojas todas. Como que vocês pensam no H1, H2, H3, né? É tipo, o que a gente vai fazer agora? Já pensaram em quiosques em outros lugares? Pensaram em mais paradas? Vocês estão só em São Paulo? Tem outros estados? O que vocês estão visando de horizontes? Ó, frango assado hoje, das 23 unidades, 22 é em São Paulo, uma é em Minas. A gente tem, nesses últimos 4 anos que eu assumi, duas preocupações antes da gente sair para um modelo de expansão mais acelerado. A primeira delas é olhar um pouco para o nosso parque de lojas atual. Então, a gente está falando de uma rede com 70 anos, e uma rede com 70 anos, ela tem os seus problemas de 70 anos, né? Então, obviamente, quando a gente pensa em melhorar a experiência do cliente, uma parte importante é atualizar as lojas atuais que a gente tem. Então, a gente definiu algumas prioridades, porque não dá, obviamente, para você fazer tudo de uma vez, até porque você teria que fechar algumas lojas. Então, a gente vem trabalhando primeiro a comunicação dessas lojas, então a parte externa, fachada, totens, então tudo que envolve essa sinalização para o cliente que está na rodovia. E dentro das lojas, a gente tem começado agora a dar uma priorizada muito grande nos banheiros, que em qualquer pesquisa, em qualquer número que a gente tem estatístico, o principal motivo de parada. Então não é o combustível, não é o café, não é nada, é o banheiro. Então... Até uma coisa que a gente faz, eu sempre faço uma pré-entrevista aqui, até para vocês saberem com quem a gente funciona no podcast, a gente faz uma pré-entrevista para entender o que vai acontecer aqui. E você falou do fluxo, né? Porque às vezes a loja é pensada e o banheiro fica lá na PQP, para não falar outra coisa, para fazer a pessoa passar pela loja toda, e às vezes o cara só quer parar no banheiro, né? Então é pensar, tipo, muito na experiência que ele vai ter ali. Se for confortável aquela experiência, ele vai acabar consumindo outra coisa, que às vezes forçando ele não consumiria, né? Eu acho que essa das coisas mais interessantes de aprendizado que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? Existia realmente, e aí não estou falando só do frango, mas de várias marcas, essa ideia, não, vamos fazer ele atravessar a loja toda e tudo mais. Chega apertado. Shopping tem esse conceito até hoje. Exatamente. A escada é do outro lado para fazer você atravessar o shopping inteiro. E você vai ver que nas nossas novas lojas e nas lojas que a gente já reformou, o banheiro está ao lado da porta de entrada. É a primeira coisa. Entrou à direita, banheiro. Porque, de novo, a gente está falando de um serviço. A decisão se vai ter consumo ou não, obviamente é do cliente. Mas, naquele momento, ele tem uma necessidade. E é o meu papel prover a necessidade para quem está transitando na rodovia. Então, eu tenho que entregar a segurança, eu tenho que entregar a alimentação, eu tenho que entregar o banheiro, eu tenho que entregar uma série de coisas. E é legal que quando você fala do shopping, porque eu sempre comento com o pessoal, falo assim, imagina que eu tenho uma loja no shopping. Então, qual que é a minha preocupação de uma loja no shopping? Balcão para dentro. Quando eu tô na rodovia, o frango assado dentro da rodovia, ele é o shopping. Então, eu preciso preocupar com o acesso, eu preciso preocupar com o estacionamento, com a iluminação, com o ar-condicionado, com o banheiro. Tudo. É um shopping, cara. É um shopping. É um shopping. Né? Então, isso faz com que essa operação, obviamente, seja mais complexa. Por outro lado, a minha visão sempre que isso está atrelada também à maior oportunidade. Então, porque aí volta até um pouco o que você falou no começo. Eu tenho lá restaurante, aquilo. Eu tenho comida à la carte. Eu tenho lanche. Eu tenho café. Eu tenho mini mercado. Eu tenho uma padaria. Então, assim, dificilmente o cliente entra ali e fala assim, não, estou procurando alguma coisa que eu não achei aqui. Né? Então,
Até periféricos, você acabou de falar de cabo de celular, que é uma coisa que sempre dá problema, né? No Exato. carro. E o que Só que dá você faz? problema quando você tá Porque no carro. Dá problema ali, você fala, cara, o que eu vou fazer? Aí você salva a vida dessa pessoa e ela fica com essa lembrança pro resto da vida, porque ela tem comodidade, ela tem conveniência, ela se alimenta bem, ela tem relacionamento, ela consegue trabalhar. Cara, é muito legal esse ponto de contato, né? É muito legal porque quando você provê a necessidade, você percebe isso no cliente. Então, dificilmente alguém entra lá por uma necessidade como essa específica e ele fica só naquele item. É bem raro, entendeu? O cara fala, puta, já resolvi o problema do meu carregador, deixa eu tomar um café aqui. Pegar um picolé, um exatamente, docinho. e dar uma relação, no mínimo uma água para você levar na tua viagem, né? Então eu gosto bastante disso. Você falou que trabalhou na Ambev também, né? Antes de a gente falar de Ambev, como que é a relação de bebida alcoólica nesses pontos? Teve uma época que foi proibida, depois liberaram. Como que tá isso hoje? Você vai fazer daqui a pouco, eu dar um spoiler aqui, mas assim, tem um negócio muito, muito legal. Assim, tem uma legislação sobre bebida alcoólica nas estradas. Então, você tem rodovias onde você pode vender bebida alcoólica e outras rodovias onde são proibidas a venda de bebida alcoólica. Então, hoje a gente tem em 8 lojas nossas a possibilidade de vender bebida alcoólica. Mas, aí já vou dar esse spoiler aqui, a gente quer mudar um pouco isso. A gente entende que mesmo você tendo autorização, que talvez seja um caminho da gente dar opções, né? Ou deixar menos opções para que as pessoas possam fazer essa escolha. É um produto que ele é marginal dentro do nosso negócio. A gente não é um bar, né? A gente não tem essa característica. Obviamente que a gente procura atender da melhor forma o cliente que está buscando a gente, mas a gente entende que não deveria ter uma associação direta com bebida alcoólica e direção ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, tá vindo uma novidade bem legal aí, com um parceiro também bem legal a esse respeito aí. E falando de Ambev, Ambev é um grande case de vendas, de cultura muito forte, a expansão toda, de chegar e fazer os belgas se dobrarem para o Brasil, os americanos se dobrarem para o Brasil. É uma cultura muito forte que os caras tiveram. Como foi para você isso, nessa parte de vendas, de gestão? O que você pegou dessa cultura para você? Eu acho que a Ambev, assim, é uma baita escola de gestão, né? Hoje, obviamente, a gente vê várias outras empresas que caminharam muito forte em termos de gestão, de atuação na ponta, de gastar a sola de sapato, de estar onde as coisas acontecem. Mas talvez lá atrás, eu entrei na Ambev em 93, ela tenha sido um pouco precursora de tudo isso. Então, eu acho que ela moldou ali uma geração, não só das pessoas que trabalhavam na Ambev, mas das pessoas que olhavam para aquela cultura de resultado e falavam, cara, esse negócio parece fazer sentido, parece que entrega realmente resultados, né? Então, embora se tenha alguns estereótipos dentro desse negócio, eu costumo olhar sempre para as coisas positivas. E eu acho que o modelo de gestão é um modelo muito, muito assertivo. Eu vi muita coisa boa sendo produzida e vejo muito resultado disso sendo colocado em prática. Então, mais do que Ambev, para mim fica o modelo de gestão. O foco no resultado, estar onde as coisas acontecem, não deixar se gerenciar atrás de uma mesa, ir lá ver, e principalmente, eu acho que é uma característica, e eu volto a falar de time de novo, montar times que façam coisas que te surpreendam e que sejam melhores do que você. Então, talvez uma das minhas principais características como executivo ao longo desse tempo é de montar boas equipes, é de montar equipes excelentes, até eu diria. Então, talvez eu não tivesse entregue nenhum resultado ou pouco resultado do que eu entreguei durante a minha carreira, time, né? Se eu não tivesse um bom time. E hoje, no Frango Assado, eu posso dizer que a gente tem um time assim, cara, excelente. Sabe aquele negócio de falar assim, cara, se você tirar férias, o Frango Assado vai andar, talvez até melhor do que eu tô lá, para não atrapalhar tanto essa galera. Então eu acho que fica muito forte pra gente isso, essa cultura de
Cara, tem que entregar o resultado, mas não pode ser a qualquer custo. Né? Essa cultura do a qualquer custo, ela não é uma cultura que dá perenidade. E o que a gente está buscando... Não é longeva, né, cara? O que a gente está buscando no frango assado é mais 70, é mais 140. Então, não dá para ser uma aposta pontual. Você vê um negócio que a gente é muito chato com qualidade do produto. Então, assim, não se mexe em receita, não se mexe em nada para que... Não, você pode ter um ganhozinho aqui. Não pode ter esse ganho. Vamos buscar esse ganho em outra coisa. Na produtividade, vamos buscar esse ganho junto com algum outro parceiro, mas não se mexe nessas coisas que são coisas que garantem a perenidade do negócio. Então, foco sempre, resultado sempre, mas nunca tomando atalho. Atalho não funciona, cara. Pegar aqui uma das coisas que tem uma curiosidade do pessoal é tipo, cara, como que você chega lá no topo da cadeia do executivo, né? Como que você vira um CEO, por exemplo? Como que foi sua jornada, seu preparo? Aonde você estudou? Só pra gente fazer um raio-x, assim, até chegar nos dias de hoje. Douglas, não sei se eu sou um bom exemplo. Eu nunca gosto muito de falar sobre mim, mas eu posso dizer um pouco dessa jornada. Eu acho que, primeiro, tem muito a ver com você se preparar. Então, uma das coisas que eu sempre tive muita convicção é de que eu precisava me preparar muito para o próximo passo, independente se esse próximo passo estava desenhado ou não. Né? Então, eu lembro que eu me formei em administração e aí comecei a trabalhar na Ambev. E agora, o que é o próximo passo? Eu falei, vou fazer um MBA de marketing. Aí alguém falou, mas você trabalha com vendas, por que você vai mexer com marketing? Eu falei, tem uma relação esse negócio e eu quero tentar ver um pouco desse negócio. Então, fui para esse caminho. Isso me deu uma bagagem. Eu nunca atuei 100% no marketing dentro da companhia, mas quando eu ia discutir com o time de marketing, quando eu ia olhar, isso faz sentido, eu conseguia tá trabalhando isso de uma outra maneira. Depois, um pouco mais à frente, eu comecei a olhar um pouco para esse ambiente corporativo e falei, bem legal, tem uma empresa aqui que é multinacional, trabalha desse jeito, uma grande nacional que trabalha daquele jeito, mas como que é esse ambiente, por exemplo, da empresa de dono? E aí fui buscar trabalhar numa empresa de dono para entender como era a empresa de dono, porque eu queria ter essa contraposição, lado, né? Entender o outro lado. Acabei ficando 12 anos nessa outra empresa, me tornei CEO dessa empresa, que é uma empresa familiar. Pessoal extremamente bacana, assim, que me apoiaram muito nas coisas todas que a gente fez durante esse período lá. Isso me deu uma outra bagagem. E quando eu fui assumir como CEO dessa outra empresa, eu lembro de um dia em casa, assim, pegar o balanço da empresa, pegar os números da empresa, caramba, eu fiz administração, mas eu tô perdido nesse negócio. Beleza, vou fazer um MBA em gestão financeira, então corre lá e se prepara um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que, tentando resumidamente, eu acho que tem um pouco de preparo técnico que você tem que ir buscar conhecimento fora. É importante isso, além do networking que você cria quando você está fazendo isso. O outro aspecto que eu acho que é muito importante é aprender com quem está do lado. Então, eu sempre fui muito curioso. Eu sempre fui daqueles caras que falam, o que você está fazendo aí? Mas, me ajuda. Então, acho que ter humildade para reconhecer que tem alguém melhor do que você ou que tem alguém que pode te contribuir, mesmo quando erra. Porque também você aprende com o teu erro e com o erro dos outros. Você fala, aquele negócio ali, já sei que eu não vou ali por aquele caminho que não é um caminho muito legal. Então, eu acho que essa trilha do executivo, ela tem um pouco nisso. E por final, para deixar 3 pontos, eu acho que o outro está de novo em gente. Eu sempre falo que, assim, qualquer executivo que está sentado numa cadeira de número 1 ou de número 2 dentro de uma empresa, se ele não for bom de gente... Eu sempre falo, se você não gostar de gente, nem procura subir na liderança, cara. Você tem que gostar de gente. Tem gente que fala, não gosto de gente. Eu falei, cara, então... Procura outra coisa. Carreira Y, conhece? Já ouviu falar? Exato. Vai virar um especialista, porque não... Cara, você tem que trabalhar com gente, você tem que gostar de gente. E gostar também do controverso. Eu lembro de uma cena muito legal, o pessoal que me conhece vai lembrar disso. Uma vez eu estava trabalhando com um time que eu acho que eram 7, 8 pessoas,
e pô, a gente tinha um negócio muito importante para entregar, a gente estava muito atrasado e a gente resolveu virar à noite. Aí o pessoal estava trabalhando lá, eu falei, galera, eu vou sair para comprar uma pizza pra gente. Aí saí para trabalhar. Quando eu voltei, tava os 7 assim numa mesa, cada um com um fone de ouvido, um silêncio sepulcral assim. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? O cara tá trabalhando. E aí eu pedi para eles tirarem o fone e deixar eu escutar o que eles estavam vendo. Então, quase todo mundo estava ouvindo uma música, um estava ouvindo sertanejo, outro estava ouvindo rock, outro estava ouvindo funk, cada um estava ouvindo um negócio. Eu falei, cara, que coisa legal essa pluralidade, né? Você entender que, cara, cada um que vai agregando o seu conhecimento, um pouco da sua história, vai trazendo algo novo. E eu acho que o papel do líder ele é um pouco disso, de juntar tudo isso e fazer com que aquilo seja um resultado que seja bom para a organização e para essas pessoas também, que eles enxerguem que isso também é positivo e é fruto do trabalho deles. Cara, você se considera um líder natural? Um líder nato? Quando você era criança, já no meio da turma, você já sentia líder? Ou foi uma coisa que você foi treinando, estudando para chegar? Foi uma coisa mais natural ou você se preparou realmente para virar líder? É uma boa pergunta, sei, né? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. É muito comum as pessoas perguntarem se existe esse negócio de liderança nata ou não nata. Assim, eu era uma criança tímida, né? Eu era uma criança muito na minha, que tentava fazer as coisas do meu jeito. Eu acho que esse desenvolvimento, esse caminhar, eu acho, dentro das funções que eu ocupei, nos cargos que eu passei, elas me colocavam em experiências que me faziam muitas vezes, cara, ou você enfrenta isso de alguma maneira, ou, cara, para tudo. Mas eu acho que eu volto de novo para esse negócio, eu gosto de gente. Então, é o que faz a diferença, né? Então eu não sinto essa dificuldade, essa barreira que às vezes a pessoa fala, puta, mas como é que eu falo com A, como é que eu falo com B, como é que eu falo com C? Então as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um jargão que eu sempre digo o seguinte, não quer saber a verdade, não me pergunta. Essa é maravilhosa. Eu sou um cara muito sincero nas minhas relações com o meu time, com as pessoas que estão próximas de mim, com os meus amigos e tudo mais. Então acho que isso foi fazendo com que isso fosse um pouco mais natural, mas eu fui me descobrindo um pouco mais nisso. Com certeza não foi algo que eu planejei ou que eu quis estudar para poder fazer isso, ela vai acontecendo. Natural, né? Vai acontecendo. E o dia a dia? O que você mais faz no dia a dia? São reuniões de alinhamento? É planejamento com o time? Como que é o dia a dia, assim, para acordo? Qual que é a agenda? Eu acho que o primeiro é não atrapalhar o time, né? Essa é a primeira coisa que eu preciso pensar. Eu acho que, Douglas, tem um negócio que é fundamental para um executivo, e até não vou dizer que seja só para o executivo, acho que para todo mundo. Acho que a primeira coisa que precisa acontecer quando você acorda é aquele negócio, cara, tem tanta coisa legal para fazer hoje, sabe, aquela vontade de ir pro negócio. Aquela palavra mesmo, que é o tesão de fazer acontecer. Eu tava segurando para soltar ele aqui. Pode soltar, aquele tesão de fazer acontecer. Então, assim, eu sou um cara que vivo muito isso, então eu costumo acordar e tô ali, tô tomando banho, escovando o dente, e às vezes eu já tô até querendo pegar o celular para anotar alguma coisa, vamos fazer isso aqui, vamos testar. Então, eu me pauto muito por isso. A outra coisa é que eu procuro ser um cara muito organizado, então sou muito cuidadoso com as minhas agendas, com o horário, com os temas que eu preciso tratar. Então, eu me pauto muito também por acompanhar muito perto tudo que está acontecendo. Então, eu reservo um tempo para estar na operação, para estar junto com o time. Eu reservo um tempo para olhar os números da companhia. Eu reservo um tempo para que eu possa estar vendo outras coisas que estão acontecendo. Eu reservo um tempo para poder fazer meu network. Então, tudo isso precisa ter um certo equilíbrio, porque senão em algum momento... E disciplina, né, cara? Você não consegue fazer isso sem disciplina. Eu acho que tem um grande amigo meu que aí eu vou roubar o jargão dele aqui, né, que ele fala que assim, tudo é uma questão de foco, né, e ele usa o foco como foco no que é foco para sair do foco. Então, assim, se eu não der atenção àquele negócio, dificilmente eu vou resolver, ou pelo menos não vou dar velocidade. E eu acho que a gente tem uma questão de dar velocidade que é importante. E aí não é uma questão de certo ou de errado, né? Eu testo muito algumas hipóteses com os meus filhos, por exemplo, né? Então,
Seus filhos têm quantos anos? Meu filho tem 24, faz 25 daqui a pouco, minha filha tem 22. Então, são coisas completamente diferentes. Minha filha está estudando medicina, meu filho é formado em mecatrônica, trabalha no banco, então tem de tudo ali. Mas assim, se eu estava falando com meu filho, eu falei assim, olha, imagina que o executivo tem que tomar 50 decisões no dia. E ele, por algum motivo, ele tomou 50 decisões e ele acertou metade das decisões. Acertou 25, né? 50%. Ok. Aí você tem outro executivo que ao invés dele decidir pelas 40, ele decidiu somente por 15. E ele acertou 14, praticamente todas. Quem é o melhor executivo? Que fez metade das 50, pô. Não sei. Na probabilidade, não dá pra saber. Não dá pra saber, porque depende do impacto de cada decisão que foi tomada. Então, isso é para dizer que, obviamente, tem características diferentes. Tem pessoas que têm capacidade de correr mais risco, tomam mais decisões. Tem mais apetite ao risco. Tem mais apetite e tem mais velocidade. Tem outras que preferem ser mais assertivos. Então, dependendo aonde você está trabalhando... E você precisa dos dois, eu acho, para dar certo. Eu acho que... Esse é o balanço, né? Esse equilíbrio, né? Se você fugir das decisões, que é um negócio que eu falo muito, pessoal, o problema não some. O que eu preciso decidir hoje, ele vai continuar precisando da tua decisão amanhã. E se você foge muito, tem uma hora que esse negócio ele acontece sozinho, sem você poder interferir. E aí eu acho que é a hora que o executivo se esconde e ele deixa de cumprir o papel dele dentro da organização. Então, é o nosso papel tomar risco. É o nosso papel orientar o nosso time da melhor maneira também de tomar o risco, porque não pode ser tudo seu. Talvez um dos piores líderes que possam existir é aquele cara que deixa tudo que eu resolvo. Né? Bota aqui no ombro, eu tenho a patente, é comigo, vem na minha. Eu hoje, eu não só entendo que eu tenho uma capacidade de ser mais assertivo nas decisões que eu tomo, mas eu incentivo o meu time a tomar decisões. E aí você precisa tomar um cuidado muito grande, porque eles vão errar. E aí não pode ter uma punição. Os guardrails, né? Exatamente. Você tem que cuidar disso, porque você está dando autonomia, e aí cuida para que aquilo não seja ofensivo. É autonomia com responsabilidade. Exatamente. Você não pode só delargar, né? Não, delargar é muito comum. Delegar é diferente de delargar. Exatamente. É muito comum as pessoas fazerem isso, né? Então, passei o problema, por que você fez isso? Não, calma. Não é esse o caminho. E aí você não consegue formar pessoas com atitude, pessoas que podem estar te ajudando. E até acreditar na capacidade das pessoas tomarem decisões melhores do que a tua. Eu vejo isso. E aí vai a humildade também. Tipo, esse cara fez uma coisa tão melhor do que eu faria. E tá tudo bem. Tem cara que se sente mal, né? Exato. Putz, eu sou horrível, cara. Porque se esse cara fez isso, quem sou eu? Né? Se você é líder, já passou isso na sua cabeça, cara, pega esse papo aqui, cara. Porque isso é dica de ouro. Não, e sabe um negócio que me dá, assim, muito, muito prazer realmente ao longo desse tempo? É quando eu olho as pessoas se desenvolvendo e sendo melhores do que eu. Eu tenho muitas pessoas que eu me orgulho bastante de ter trabalhado comigo, às vezes, como estagiário, ou ter começado sua carreira comigo, e hoje estão ocupando posições importantes em grandes empresas. E eu olho pro cara e falo, esse cara... Esse cara é bacana. Então... É motivo de orgulho. Então, você tem um pedaço da história daquela pessoa também, e ok, é isso mesmo. As pessoas se desenvolvem diferentes, têm oportunidades diferentes. Que maravilha, que ótimo que é desse jeito. Cara, eu li um livro, não sei se você já viu, CEO Excellence. É excelente. Para você que tá nesse cargo, tá querendo, almejando, faz sentido você ler esse livro. Só tem em inglês, ainda não vi a versão em português, mas... Pega o ChatGPT ali se você não fala inglês, porque é muito bom. Das coisas que mais me marcaram lá, quando eles fazem a diferença dos executivos de carreira e dos empreendedores. Em algum momento ou outro, eles pegam os caras que são CEOs que empreenderam, que a caneta é diferente do cara que é dono do negócio e o cara que é executivo que está ali. E quando você está ali, você tem que responder para um board, normalmente.
Como que é essa relação com o board? Que é uma das coisas que pode ser muito complexas ou pode ser muito agradáveis ou desagradáveis, tem uns momentos. Como que é isso lá com a IMC? Como que funciona esse flow? Eu olho sempre assim, acho que o board tem um papel importante, que ele também é um pedaço do guardrail, né? Então, os cuidados para onde está indo. Eu acho que a questão da estratégia também é outro ponto importante. E aí eu acho que tem uma vantagem muito grande quando você constrói um board com experiências diferentes. Eu acho que isso é essencial, cara. É fundamental. Então, eu vejo muitas empresas que bom que pelo menos estão dando o primeiro passo, mas que às vezes vão ali colocando pessoas não pensadas estrategicamente nas cadeiras e talvez eu vou até ser um pouco grosseiro, viram mais palpiteiros do que conselheiros, né? Eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande hoje, aí olhando para a IMC, que a gente tem pessoas com experiência muito legal. Pessoas com experiência de empreendedor, pessoas com experiência de dono, pessoas com experiência como CEO de grandes multinacionais. O board hoje tem quantas pessoas lá? São 7 pessoas no board. Pessoas com experiência de financeiro, pessoas com experiência de supply, pessoas com experiência de cliente. Então, quando você olha para toda essa mescla, você olha e fala, porra, alguma coisa de legal vem aí. E faz total sentido, né? Cada um de uma área. Às vezes eu já vi board que é tipo 3, área médica, né? São 3 médicos de um lado, 3 cirurgiões do outro, um enfermeiro. Só pra dizer que tem a representatividade. E aí esse cara não consegue nem opinar, né? Porque, cara, tá tanto médico aqui, por exemplo, cara, que eu não consigo opinar. É um cara que tá no board só pra cumprir cota, praticamente. O que talvez o pessoal precisa entender, um caso, pegando um exemplo como esse, que é legal ter um médico, obviamente, porque você tá dentro de um ambiente que precisa, a opinião né? do médico é importante. Mas não pode esquecer que um hospital ou um plano de saúde, alguma coisa, ele é um business. Ele tem marketing, ele tem gente, Tem supply. ele tem supply, ele tem várias outras coisas. E às vezes isso pode não ser a experiência principal de um médico que, cara, tem uma baita de uma especialização, 8 anos estudando mais um monte de outras coisas. E o negócio dele não é negócio. Talvez não seja. Então, eu acho que juntar é importante. Ter a opinião, obviamente, do médico, do cirurgião, de quem quer que seja, mas juntar essas outras atividades. A gente tem um privilégio que eu acho que a gente tem um board assim, bem interessante em termos de conhecimento que podem agregar para o negócio. E falando de conhecimento, onde você busca conhecimento hoje? Você fez vários MBAs, mas no dia a dia, né, o lifelong learning é um negócio que, como liderança, não tem como você escapar. Né? Você não está aprendendo todo dia, você está no lugar errado. Mas como você faz para se inteirar? São livros, podcasts? Onde você busca conhecimento? Eu acho que a gente tem uma facilidade muito grande, né? A gente falava pouco ali nos bastidores, né? Do passado a gente tinha muita dificuldade de acesso a meios, né? Até livros era um negócio muito difícil para chegar, né? Demorava para chegar, a quantidade que chegava era muito pequena, então você ficava muito restrito. Eu lembro de ler livro com cópias, que alguém foi lá, tirou, estudava e era um negócio assim muito mais difícil. Então eu busco hoje olhar um pouco para tudo, assim, um pouco de cada coisa. Eu gosto muito de olhar cases, eu vejo muita coisa legal em cases, seja do meu segmento ou de outros que eu gosto, assim, que me desafiam de uma certa forma. Eu acho muito legal ver a experiência das pessoas. Eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande, porque também essa quantidade de informação, você vê muita coisa que não faz necessariamente muito sentido, não tem muita profundidade. Não sei se você sabe, né? O OMS em 2021 falou que a gente vive uma infodemia. Né? Então, é uma pandemia de informação. E é real, cara. É real. É muito canal de informação para você saber, fazer a curadoria, eu acho que é o X da questão. Você começa a ler, tipo, faz sentido para mim ou não faz? Porque se você virar um grande radar de tudo também, você não vai conseguir compilar tudo, né? Eu acho que talvez não ficar preso em um determinado veículo, a não ser que você realmente tenha muita confiança e tudo mais, mas olhar um pouco o que está acontecendo, porque às vezes é isso, né? Então, cai um avião. Caiu um avião, mas não, que o avião fez um pouso de emergência, mas caiu
é uma manchete muito mais... Pô, mas tinha gente envolvida, tinha família, tinha um monte de outras coisas. Então, eu vou muito... Isso é muito da economia da atenção, né? Você prestaria muito mais atenção na queda do avião, você fala, nossa, deixa eu ver isso, do que tipo, um avião pousa de emergência, alguma outra passa, coisa. né? É Exatamente. aquele terrorismo psicológico que acabam fazendo pela sua atenção, cara. Então eu tomo muito cuidado, obviamente, primeiro com o que eu seleciono para estar lendo, até porque tem uma concorrência de tempo no meio dessa história. É muita informação, se você for ler tudo, você se perde, né? E eu gosto sempre de, quando eu vou para livro, sair um pouco do trivial. Então, assim, eu não gosto tanto dos livros que eu leio de ser alguma coisa correlata necessariamente com o trabalho que eu estou fazendo. Então, eu busco no livro ser uma fuga para alguma outra coisa, um lado um pouco mais espiritual, alguma outra coisa que me deixa um pouco mais tranquilo em outro campo, assim. Falando agora de liderança, né? Como você treina os seus liderados? Como que você tem essa relação de tipo, putz, vou pegar, pensando nessa cadeia, assim, né? De tipo, putz, esse cara já sei que vai virar um líder aqui, eu vou treinar esse cara, esse pode ser meu sucessor. Como você vê isso e se prepara para os novos líderes? Eu acho que tem uma parte que ela é técnica. Então, a maioria das companhias hoje, principalmente mais estruturadas, ela tem um RH muito competente, que vai fazer o PDI, que vai fazer a pesquisa de clima, que vai entender as necessidades, vai fazer lá uma 360 e que vai conseguir mapear. Para esse nível é sempre muito importante a gente entender a questão do feedback, né? Então a gente encontra hoje muito líder com dificuldade de dar feedback. Então dar notícia boa é ótimo, né? Dar notícia ruim é sempre mais difícil, mas na minha trajetória talvez as notícias ruins me ajudaram a crescer mais do que as boas, porque era uma oportunidade de melhoria. Então o cara fala, não, você tá ótimo, tá tudo certo. Eu falo, pô, mas então por que não tem outra oportunidade? Por que não tá acontecendo? Então, quando tá alguém mentindo fala, pra mim, né? Quando alguém fala, você precisa melhorar aqui, eu falo, beleza, mas essa sinalização é importante. Então, eu acho que primeiro tem esse papel importante de ter um RH bem estruturado, com ferramentas bacanas, que possam ajudar as pessoas. Aí o papel do líder dentro dessa história, para mim, ela tem muito mais a questão do ombro a ombro. De estar ao lado, de estar acontecendo. Então, se popularizou durante um tempo falar de coaching, né? Todo mundo é coaching de alguma maneira e, obviamente, tem excelentes profissionais. Sim, virou muito pejorativo, né? Virou meme até, cara. Não, mas, porra, todo atleta tem um bom treinador, cara. Você achando que vai ser um bom líder sem ninguém te ajudando do lado, beira loucura, né? É loucura. E eu tenho um negócio que eu falo que com as pessoas, que eu falo assim, para mim, o melhor de fazer, por exemplo, a visita em campo é o tempo que a gente passa no carro. Porque é o momento em que eu consigo explorar aspectos pessoais e também os profissionais e às vezes fazer uma correlação disso. E tem toda a correlação, né, cara? Não tem como. Tem muita correlação. Então, esse é o meu lado do meu coach, que eu chamo de 1 a 1 dentro desse negócio. Quando a gente está nos deslocamentos ou quando a gente está visitando uma loja, e geralmente eu faço isso com muito questionamento. Você viu aquele negócio? O que você acha? A resposta vem. Então, quando você tem um material humano bom, pela pergunta o cara já entendi. Então, e aí eu acho que tem uma sacada, obviamente, do líder, de não ter na sua equipe pessoas que estão ocupando um espaço. De ter pessoas que estão ali com capacidade para serem melhores do que você. E entra outro jargão que é muito comum no mercado, mas ele é uma grande verdade, que gente boa dá trabalho. Então, se você ela questiona o processo, ela é rebelde muitas vezes. Exatamente. E ele quer espaço. E você não tem espaço para tudo, né? Você vai afunilando, né, a pirâmide, e aí você tem 10 caras bons ali, 10 pedindo passagem, 10 pessoas ótimas ali, de repente você tem uma oportunidade, 2 ou 3, então... Como você escolhe, né? Como você escolhe, como é que você faz. Então, essa administração, ela é trabalhosa. Talvez melhor para alguém que fala, cara, eu tenho um cara ali que é meio blocker ali, mas ele é bom, ele entrega, deixa ele lá.
eu não gosto. Eu gosto de ter o time pegando, com vontade Fazer acontecer. de dar o próximo passo. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Vocês fizeram um rebranding do frango assado. Passei esse final de semana na frente, ele ficou super bonito. Como foi esse processo para vocês? Porque fazer o rebranding, eu pego até a Jaguar, que fez toda a parte polêmica do rebranding, tá todo mundo vendo a live, o que tá acontecendo com a Jaguar, que tá mudando o paradigma do que era o carro deles. Mas vocês mantiveram o legado, mas tiraram o mascote de cena ali no logo em si. Como foi esse desapego e como foi esse planejamento? Esse desapego, como que vocês fizeram esse processo? Eu acho que assim, primeiro uma responsabilidade muito grande de mexer em alguma coisa com tanto tempo, né? Tão longevo. Apesar que ao longo desses 70 anos, essa é a terceira mudança um pouco mais significativa. Houveram outras mais significativas, essa terceira mudança mais significativa que acontece. Então, sempre a minha demanda nessa história toda, eu falo, olha, a gente precisa entender que a gente está no momento em que a gente tem que conversar com um público novo que está vindo, mas a gente tem 70 anos. Tem gente que... Não pode renegar o legado. Que trouxe esse negócio até aqui. Então, isso não pode ser conflituoso de alguma maneira. Então, acho que esse cuidado muito grande com a história, com preservar o que te trouxe até aqui, mas também com esse olhar para frente. Então, quando a gente desceu esse briefing, era muito essa cara. Falar, olha, com cuidado, né? E eu acho que o que acabou vindo, e você falou, né, do mascote do Fran, foi um desapego realmente, né? A gente olha e fala, pô, mas caramba. Mas ela tem outros desafios, né? Se você imaginar a marca frango assado em São Paulo, ok, dependendo até de onde a gente fala frango assado, todo mundo vai associar mais ao restaurante, a nossa parada, do que talvez ao produto. Mas se eu for para o sul, por exemplo, que nem chama de frango, vai chamar de galeto. Então, você tem um desafio de marca quando a gente vai falar de expansão enorme, que a gente, obviamente, precisa endereçar isso. Mas, olhando para a nossa realidade hoje, eu acho que a gente foi muito feliz na escolha do que a gente fez. Essa tipografia foi premiada, teve um prêmio que a gente recebeu, então foi muito legal. Os clientes gostaram muito. E o que a gente acabou fazendo com o Fran é trazendo ele para interação com os nossos clientes maior, que não tinha. Então hoje ele assina os nossos painéis de rodovia. Ele desceu do letreiro e foi para dentro da loja. Exato, tipo isso, né? Exato, bacana, legal. Então hoje ele assina os painéis de rodovia, hoje ele está no nosso material de trade dentro da loja. A gente tem promovido muita interação do Fran com os clientes, Dia das Crianças, Páscoa. Então, ele hoje ele tem esse papel muito legal de estar mais presente na experiência do cliente dentro da loja. Então, eu acho que ele vai cumprir um papel que vai ser muito legal para a gente ainda ao longo dos próximos 70 anos de frango. Quanto tempo faz que vocês fizeram o rebranding? O rebranding, né? Tem menos de 3 anos. Tem 2 anos e meio, mais ou menos. Como eu falei, a gente tem esse desafio agora de ir mudando. As lojas são lojas muito grandes, então você tem aí um tempo, obviamente, para que isso tudo possa acontecer, mas a gente já tem hoje 8 lojas indo para a 9ª loja com essa cara nova, e aí vamos entrar também para dentro das outras coisas que a gente precisa para melhorar a experiência. Edivaldo, falando de case, você pegar um grande case da sua carreira, você fala, cara, esse é o que me marcou muito, qual seria? É difícil, assim, são filhos, né? Quase escolher... Qual é o meu filho favorito? É complicado. Né? Exatamente, é quase escolher um filho, né? Mas eu acho que o que a gente está fazendo agora no frango é um bom case. Porque a gente está olhando para esse negócio numa ótica que é uma ótica que às vezes ela até é explorada, mas ela está no subconsciente, a gente está trazendo isso para o dia a dia das pessoas, que é pensar na experiência do cliente.
É óbvio que é muito comum hoje, qualquer segmento, principalmente de varejo, vai falar de experiência de cliente, experiência de cliente, experiência de cliente, como um negócio falar é fácil, eu quero ver fazer, exaustivo. né? A gente está tentando trazer isso para uma realidade mais próxima desse negócio. A gente, na rodovia, a gente tem um papel muito importante. Como eu falei para você no início, a gente conversa com públicos muito diferentes, com pessoas que estão em momentos extremamente diferentes dentro do teu negócio. A responsabilidade é muito grande com tudo que a gente faz. Então, eu acho que quando a gente consegue preservar essa questão da tradição, do que trouxe, dos produtos, e a gente tem esse olhar, mesmo sabendo que tem gaps, mesmo sabendo que tem melhorias, mesmo sabendo que tem gente que vai lá, poxa vida, vocês não mexeram nisso, não ajustaram isso ainda. Eu falo, não, beleza, ótimo, obrigado pelo feedback, vamos continuar trabalhando E é nesse só com o negócio. feedback que você melhora, né? Na liderança, como produto, como empresa, ter esse feedback do cliente direto é uma questão de segurança também, de confiança também. Claro. Porque ele só dá feedback porque confia na marca e quer que ela melhore. Esse é um ponto fundamental, Douglas. Assim, eu falo muito isso com o pessoal. Eu falo, cara, quando o cliente gasta o tempo dele para me dar um feedback no saque ou sei lá, num contato direto ou dentro da loja ou em qualquer outro meio de comunicar com a empresa, não é ruim. O grande problema é o cliente que não fala nada e não volta. Esse que falou, eu tenho a chance de melhorar naquilo que ele está me alertando e de dar a possibilidade dele voltar para ver se eu melhorei efetivamente no que eu me propus. Aquele que só ficou chateado, como é que ele volta? Né? E pensa que no caso do frango, ainda você tem um fator que é muito diferente, que é o fator rodovia. Então, você vai ter pessoas que pegam estrada toda semana, às vezes a gente está trabalhando até quase que diariamente. Agora, você tem pessoas que vão pegar a estrada, sei lá, uma vez por semestre, uma vez por ano, às vezes até menos. Então, se eu cometi um erro com essa pessoa, quando é que eu vou ter a chance de ter ela de novo? Será que na próxima ela vai parar lá de novo ou vai em algum outra parada? Então, a gente precisa acertar da primeira vez. E eu nunca vou saber quando é a primeira vez. Então, é difícil, né, muito cara? difícil. É a gente criou um programa agora que é muito legal e tá sendo muito, muito duro, né, para o time, que a gente criou um consumidor misterioso. E ele não é um consultor, ele é um consumidor de verdade. Então tem uma agência e que pegam pessoas que já vão para a rodovia e falam, se você quer passar no frango, você vai responder um questionário, a tua refeição é por minha conta. Então ele vai lá, consumidor, poderia ser você, né? E quando vem, assim, a gente fala, caramba, beleza. Obrigado. Vamos lá, obrigado e tudo mais. Mas também a gente vê muita coisa positiva, muita coisa, né? Legal, muita coisa positiva, muita coisa que a gente usa como reforço. Às vezes você vai ter uma loja com desempenho um pouco melhor do que outra, mas porque é gente. Esse fator humano está presente no negócio, não é só a estrutura. Eu posso melhorar o banheiro da loja, eu posso melhorar o ar-condicionado, eu posso melhorar o estacionamento, mas se as pessoas estiverem com a cara emburrada, mau humor, você vindo, a experiência está ruim do mesmo jeito. Então a experiência não é só a infraestrutura, ela é o conjunto, desse negócio. Tava falando com um amigo meu ontem, que é dono de churrascaria, né? Ele falou, cara, a gente fez uma ação aqui com os influenciadores e da noite pro dia tinha fila de mais de 4 horas de espera. Ele falou, cara, a gente vai ter que aumentar preço porque é muito ruim você não conseguir atender as pessoas. Eu imagino que vocês tenham sazonalidade, tipo, final de ano, né, carnaval. Como vocês fazem esse preparo para fluxo, tanto de supply, equipe? Vocês têm um batalhão que chega novo, treinado para atender esses pontos? Como funciona? Excelente o ponto, porque assim, a gente é um negócio que é muito sazonal, né? Obviamente a gente tem o fluxo normal da rodovia, o pessoal que está a trajeto, principalmente a trabalho durante a semana, mas a gente tem uma concentração enorme na sexta, no sábado e no domingo, e principalmente na sexta e no domingo. E tem em horários loucos, né, também, né? E tem mudado até um pouco, porque com essa história do home office, de algumas pessoas às vezes estarem fazendo home na sexta, a quinta às vezes está ficando um pouco mais forte. E às vezes o pessoal não está voltando domingo, está voltando na segunda também. Então você tem um pouco de migração, mas você tem isso. Aí quando a gente olha para o day part desse negócio, ele está concentrado no café da manhã
e no almoço, né? Jantar tem um pouco menos, mas também. Então, você tem ali 3 momentos com 1, 2 horas no máximo cada um desses momentos, com uma explosão absurda de gente dentro da loja. E quando acontece feriados, e principalmente feriados prolongados, a gente vai ter um agora, né, na Páscoa, esse negócio ele sai assim, exponencial. E não dá pra saber, né? Porque às vezes pode ser um feriado que vá muito bem e outros feriados que você fala, putz, mas esse daqui ou sempre é bombado. Aí entra um pouco de tecnologia. A gente tem hoje ferramenta que ajuda a gente um pouco nessa predição. Então, eu tento dar, nunca vai tirar o fator humano desse negócio, a sensibilidade de quem está ali na ponta, mas eu consigo dizer para ele quantas coxinhas precisam estar prontas, quantas pães de semolina tem que estar prontos nesses determinados períodos. Então, eu dou uma base para ele, obviamente, cada loja tem sua administração ali. Mas eu acabo usando muito, primeiro, esses números para poder fazer a predição de supply. Então, quando a gente tem esses períodos, o estoque da loja ele é aumentado, a capacidade de produção da loja ela é aumentada. E outra coisa que eu uso muito, principalmente nesses momentos, é a mão de obra terceira nos períodos de pico. Os extras, né? Os extras. Então, só que o extra no frango, ele nunca tem contato direto no atendimento do cliente. Isso é importantíssimo. Porque esse cara não está treinado. Isso então... você vê tanto acontecer em bares e restaurantes por aí, que o cara traz um extra que não tem preparo nenhum e, cara, é uma dor de cabeça. E isso é um tendão de Aquiles com um monte de amigo que tem bar e restaurante que eu falo, cara, é um terror quando aumenta a demanda, porque eu não tenho tempo de treinar esse cara, a mão de obra não é qualificada, é um terror. Exato. Então, o que a gente prioriza? Bom, ele vai recolher a bandeja das mesas, vai limpar as mesas, ele vai ficar atento, de repente, de ajudar no entrega ou transportar alguma bandeja. Então, sempre de tentar facilitar o fluxo do cliente, porque tem um negócio que eu não consigo controlar, é quanto tempo o cliente fica dentro da loja. Né? Então, o que a gente sabe é que tem 2 momentos que são fundamentais que a gente precisa atuar. Quando ele entra, ele quer ser atendido rápido, e quando ele resolve ir embora, ele quer pagar muito rápido e não ir quer embora. fila. O meio dessa jornada ele decide e tá tudo certo, é isso mesmo. Mas o meio é sempre mais complicado. Então, assim, tem um preparo realmente muito grande. Eu vou te dar um exemplo que é um número que eu olho sempre assim e falo, tudo bem que a gente tem certeza dele, mas parece até ser meio estranho. Você conhece a Carvalho Pinto, que Sim. É a loja que a gente atende pelos 2 lados. Era um morrinhozinho ali. Isso. E dia 2 de janeiro agora passaram 18 mil pessoas nessa loja. É muita coisa. Não, só pra pessoa entender quanto que é um dia normal de final de semana. Um dia normal de final de semana? Umas 5 mil? 4, 5. Então, a gente assim, tá falando de 3 vezes mais. É loucura. Então, 4 vezes mais. Quantas coxinhas eu tenho que estar pronta? Se eu não fizer, demora 15 minutos para a coxinha ficar pronta. Mas vocês estavam preparados para isso? Ou foi uma coisa? Estava preparado. Ó, que demais. Estavam preparados. Então, assim, eu acho que quando você vai num restaurante desse, num momento que tem um movimento desse, a coisa que eu mais falo, o pessoal fala assim, e eu tô lá presente, eu não quero atrapalhar, me deixa no cantinho aqui, porque assim, é um movimento muito frenético, porque todo mundo já sabe que vai encontrar, obviamente, muito movimento, mas o mais importante é que as pessoas estejam sendo atendidas nas suas necessidades. Então, tem movimento, mas está saindo meu café, o café está quentinho, a coxinha tá em ordem, então eu consigo ser atendido, tá todo mundo bem, dentro daquela loucura toda que é esse negócio, e já é um pouco cultural também, as pessoas sabem um pouco o que vão encontrar, né? Então eu acho muito, muito legal ver esse movimento. Fala agora um pouco da área financeira, né? Tipo, análise financeira do que está dando certo, o que não está dando certo. Como que vocês fazem isso? É semestral, anual? O que vocês pegam de pontos ali? É por vertical que está dando certo? Como que vocês controlam essa parte? Eu diria que tem algumas coisas que é diário, né? Não tem como fugir. Então, você vai fazer a gestão de caixa, ela é diária, se não for até hora a hora, quase. Né? Então,
o caixa é o rei da história, né? Se esse negócio não estiver bem controlado, não estiver bem gerido, nada das outras coisas vão fazer sentido porque acaba desmoronando, né? Então, eu acho que tem um time hoje dedicado de financeiro, com experiência muito legal. Então, a gente tem tesouraria, a gente tem um time de FP&A, que é onde vai fazer toda a avaliação dos resultados e dos principais KPIs que a gente tem. A gente tem um centro de serviços compartilhados, onde principalmente os serviços relacionados à pagadoria, que são mais transacionais, né? Quantos a pagar, quantos a receber, Deve ser um fluxo processamento, gigante, né? processamento de folha, por exemplo, são mais de 5 mil funcionários a IMC como um todo, então você tem ali um fluxo muito grande, isso é muito back-office gigante, né? muito transacional. Uhum. Aí eu acho que, olhando um pouco para os nossos negócios, primeiro que cada uma das nossas marcas hoje, elas são olhadas individualmente. Então, você vai olhar o frango assado, e o frango assado eu olho separado do restaurante e posto ainda, porque são negócios completamente diferentes. E o mini mercado também olha separado ou ele está dentro? Eu consigo ver ele separado, ele está dentro do resultado do restaurante, mas eu consigo ver ele separado. Você separa como se fosse uma outra vertical. Né? Eu consigo separar ele como se fossem segmentos diferentes dentro do restaurante. Eu consigo ver todos os segmentos que eu falei para você anteriormente. Aí tem as outras marcas, pizza, KFC, Viena, a parte de catering, a operação nos Estados Unidos, Margaritaville. Então tudo isso é visto de maneira separada. Então cada um dos heads de BU, ele tem essa gestão diária, semanal. A gente tem as informações de venda no celular em tempo real, então tudo isso funciona de uma maneira muito positiva. E obviamente aí tem os gates de controle desse negócio. A gente tem reuniões semanais com a diretoria da companhia, onde todos os diretores e donos de operação eles levam os principais KPIs para serem analisados pelo CEO da companhia. A gente tem reuniões mensais de apresentação de resultado, onde tem ali o momento da cobrança e da prestação de contas ali, que é fundamental. No final do dia, se você não está dando lucro ali, se não está dando bem os resultados, você está cobrado. Cara. Exatamente. E tem depois, obviamente, as reuniões com o conselho. Então, o conselho também tem seus comitês, comitê de finanças, comitê de gente que tem seu momento. Então, assim, você tem um nível de estrutura e de governança hoje que eu acho muito legal, muito, muito bacana, dá segurança para a gente como executivo de que a companhia está adotando as melhores práticas. E eu acho que para quem transaciona com a gente também, seja fornecedor ou cliente, também de que está fazendo negócios com empresa séria, listada, enfim. E, cara, todas as marcas têm alimentos? É tudo de alimentícia ou não? Todas têm. Mas não todas é o principal, core. O que não tem é o posto, que ele está dentro do frango assado, mas a gente trata ele. Mas mesmo no posto tem lá os snacks, a conveniênciazinha lá. Mas em geral todas têm. Essa é uma empresa que ela basicamente ela é uma empresa de alimentação. O posto está ali muito nesse papel de ser... Atrair. Exatamente, de fornecer o serviço todo que o cliente precisa. Tanto que o que a gente busca é ser a melhor plataforma de alimentação do Brasil. Então, isso é algo que a gente tem buscado ao longo desses 3, 4 anos. Não necessariamente, de novo, né, ser a maior, mas ser a melhor. Ser a melhor para os clientes, ser a melhor para os nossos funcionários, para os acionistas, para os investidores desse negócio e, obviamente, pensando sempre nessa questão da perenidade também. Cara, Edivaldo, pra gente chegar no final, porque se ele deixar, eu vou ficar o resto do dia falando com você, cara, que eu tô aprendendo um monte aqui. Falar pra quem tá querendo seguir essa jornada pra virar um CEO, porque hoje em dia todo mundo fala, não, quero ser CEO, né? Mal sabe a treta que é. Exatamente. Noites de sono. Mal sabe as noites de não sono, de não sono, exato. Que dica você daria pra essa pessoa, que conselho você daria pra essa pessoa que tá querendo trilhar esse caminho? Acho que o primeiro é começar, né? Eu acho que quando você se predispõe a ser um executivo, a gente nunca pode esquecer que lá na frente, em algum momento, o teu conhecimento, aquilo que você foi construindo ao longo da sua jornada, ele tem um peso, né?
Eu não consigo imaginar alguém ser alçado. Amanhã aqui você CEO da empresa. Mas espera aí, qual que é a contribuição, né? E às vezes essa contribuição ela não precisa ser necessariamente uma contribuição técnica. Eu falo que o CEO, ou o gestor, ou o head de operação, ele tem um momento que ele é meio solitário, né? Porque... Momento ou todo momento? Você tá aliviando um pouquinho, né? Exato. É muito porque, assim, solitário. você tem decisões que você vai ter que tomar e que nem sempre vão ser agradáveis para todos os stakeholders envolvidos dentro desse negócio. Então, não é todo mundo que está preparado para isso. Se você vai sofrer com isso, você não vai conseguir dar o próximo passo. Então, primeiro é pensar muito bem, e eu vou te dar um exemplo muito legal aqui que eu tive na minha carreira sobre isso, e que eu acho que talvez tenha me moldado um pouco. Então, eu acho que ter esse preparo e sempre olhar que é o seguinte, o CEO, ele dificilmente, ou o head, ele é o cara que mais conhece da operação. Mas que coisa maluca isso. Ele precisa ter um conhecimento da gestão do negócio. Precisa tocar bem o negócio. Ele precisa entender o que move aquele negócio. E aí junta com gente... que sabe muito da operação. Que sabe muito da operação, gente boa, com capacidade, e obviamente com as ferramentas que vão fazer isso dar a liga final desse negócio. E aí eu vou te dar esse exemplo que eu acho muito legal, e pena que eu perdi até o contato com essa pessoa. Mas quando eu estava iniciando minha carreira, eu era gerente de vendas e eu tinha uma equipe com mais de 70 vendedores. A cada 7 vendedores tinha um supervisor de vendas. Ambev. Ambev. E tinha um cara, Sérgio, o nome dele, e o Sérgio era o melhor vendedor. Assim, promoção, incentivo, tudo que acontecia, ele estava lá, batendo as metas, entregando, aumentava o desafio e ele ia lá. Caramba, o Sérgio é realmente diferenciado, né? Então, beleza. Aí um dia apareceu uma proposta para ele assumir como supervisor de uma mesa. O pessoal falou, cara, tem que ser o Sérgio, ele é o melhor. Aí chamei o Sérgio para conversar. Falei, cara, chegou o seu grande dia. Você vai ser supervisor de vendas. Falou, eu sou um bom vendedor? Falei, não, você não é um bom vendedor, você é o melhor vendedor. Ele falou assim, cara, então deixa eu continuar sendo o seu melhor vendedor. Falei, mas que é isso? Você não quer crescer? Porra, como é que pode isso? Ele falou assim, cara, quando eu recebo um desafio aqui, eu me planejo, subo na minha moto e sei o que tem que fazer, onde eu tenho que ir, se eu tenho que esticar um pouco mais, o que eu tenho que fazer, é comigo. Essa parada é comigo. Quando eu tiver 7 caras para fazer isso, se alguém não fizer do jeito que eu gostaria que fizesse, como é que eu vou reagir? Como é que o que eu preciso para minha família vai vir de 7 pessoas que eu não conheço? Né? E aí, na época, que ruim, né? O cara não quer crescer e tal. E fiquei meio chateado de promover uma outra pessoa e tal, tudo mais. Tempo depois eu fui promovido, fui para outra área, e quem chegou no meu lugar apareceu a oportunidade e promoveu ele forçadamente. E ele pediu demissão. A moral da história que eu tô querendo dizer é que, assim, você tem pessoas para todos os lados e para todos os momentos dentro de uma empresa. Não é todo mundo que vai ser CEO. Não é todo mundo que quer ser CEO. Não é todo mundo que quer ser o head. Não é todo mundo que quer ser o supervisor do negócio. Então, entender isso também é uma qualidade do líder. O líder precisa entender onde ele coloca as principais peças. É como num jogo de futebol. Pega o cara que é zagueiro e fala assim, hoje você vai jogar de atacante, tá bom? Peraí. Será que é o melhor caminho? Vai dar muito ruim, vai né? Vai dar muito ruim. A chance de dar ruim é muito grande. E a gente perde muitos talentos nessa. A gente já falou aqui em outros podcasts, em outros episódios. Tipo, cara, tem a tal da carreira em Y que a gente botou aqui, que tem uma pressão na sociedade, né? Da sociedade é uma pressão. De tipo, você tá indo super bem. Quando você vai virar coordenador? Quando você vai virar o gerente? Cara, não necessariamente. Eu sou o melhor vendedor aqui. Eu quero continuar sendo o melhor vendedor. Porque na hora que eu for virar um gerente, eu vou parar de vender pra gerir. E não é a minha pegada. E às vezes nessa, da pressão, o cara fica frustrado ele, cai o rendimento da equipe, cai o rendimento de
tudo, cara. Então, é dos dois lados, né? O cara ter autoconhecimento de entender quem é ele na fila do pão ali, né? Exato. E o líder enxergar isso. Porque o bom líder, ele enxerga o perfil de cada um. Exato. E você tem os dois papéis, né? Você tem esse outro papel também, às vezes de alguém que está muito ansioso, que está querendo e que vamos lá e tudo mais, fala assim, olha, calma, tem uns gaps aqui. Então, vamos atrás desses gaps aqui, senão você vai se frustrar, você vai bater na parede ali na frente. Então, tem uma responsabilidade que ela não pode ser delegada, que a gente falou de delargar, né? Então, assim, o líder que não consegue enxergar isso, eu diria que ele tem um gap, né? Ele talvez não estivesse pronto para aquela cadeira ali. Eu queria finalizar já, mas eu vou falar, tipo, cara, me fala, é difícil falar isso, mas um grande erro que você aprendeu muito na sua carreira. Sempre o erro mais difícil, né? Mas uma das coisas que, quando eu faço uma análise da minha carreira, é que eu errei muito. E eu acho que, como eu falei anteriormente, talvez meus maiores aprendizados vieram dos meus erros. Eu acho que em determinado momento eu fiz escolhas em que eu queria acelerar demais e o acelerar demais não foi legal. Então eu fiz mudanças na minha carreira ao longo desse período e que são mudanças que não foram legais. Foram frutos, não, porque eu vou ter um salário melhor, porque eu vou ter uma posição melhor, porque vai ser um negócio mais legal, mas onde está colado isso com a sua estratégia? Eu gosto de usar muito exemplo, né? Então eu tenho um grande amigo que, quando eu conheci ele andava com um papel plastificado no bolso, todos os dias. E nesse papel tinha 3 metas dele. E ele fazia isso para ele não esquecer que essas eram as metas dele. Era uma meta profissional, pessoal, e a outra eu não me lembro exatamente o que era. Porque todas as decisões que ele tinha que tomar, ele checava. Se batia com as... Isso aqui vai ajudar eu chegar nessa meta aqui? Sim ou não? Então, às vezes você tem que dar um não para poder chegar na tua meta. Não é só sim para chegar na meta. Às vezes tem um não também. Então, eu acho que em algum momento eu dei alguns sims que talvez eu deveria ter dado não. Sensacional, Edivaldo. Obrigado pelo seu tempo. Cara, aprendi demais aqui. Eu tô falando, o meu MBA é o podcast, cara. Ter esse momento, assim, 1 hora de bate-papo com uma pessoa com esse quilate, né? Um prazer e uma honra. Obrigado mesmo por compartilhar tanto com a gente. Imagina, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, estar dividindo isso com você, de estar dividindo isso também com o teu público, pessoas que estão, obviamente, olhando para esse trabalho que você está fazendo aqui com carinho e buscando essa oportunidade de ter conteúdo de qualidade e coisas que possam agregar também para a construção da sua carreira, enfim, para aquilo que for necessário. Então, muito obrigado pelo espaço. Deixo aqui um convite, sempre que passar no frango, estiver na rodovia, passe no frango assado. Manda mensagem, tá aí, Edivaldo, vou tomar um café. Baixe o aplicativo, é muito legal, tem muita oportunidade lá também para o seu público também, e sempre que puder e quiser contribuir com alguma coisa pra gente, tem bastante abertura pra gente fazer isso. Show de bola. E você que gostou desse episódio, compartilha com seu amigo, deixa seu like e até a próxima.